Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai tratar sobre o assunto maximalismo na decoração. Vem comigo. A primeira coisa que temos que ter em mente é que maximalismo é diferente de acumulação. Um maximalista não é um acumulador. O acumulador também não é um maximalista, embora ele goste de ter coisas em abundância. É que o acumulador, ele gosta de juntar as coisas e junta sem critério, e independentemente do que seja, ele acha que alguma coisa vai ser útil no futuro. Pode ser uma caixa, pode ser uma embalagem, pode ser um pote de plástico, um parafuso ou vários parafusos, não tem problema. O acumulador, ele simplesmente acha que aquilo vai ser útil e necessário no futuro e fica juntando. Tem meio que um pouco de dó de se desfazer. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque isso é um assunto mais para psicólogo do que para um arquiteto, um decorador, né? Então a gente está aqui pensando no seguinte: o acumulador, ele não tem critério. Ele pode ter uma necessidade especial e que o seu psicólogo vai explicar, né? Não serei eu. Mas já o maximalista, sim, gosta das coisas mais requintadas, ele gosta de organizar, ele tem alguma razão para juntar determinados objetos, ele faz grupos, ele faz agrupamentos de objetos, são as pequenas coleções, objetos de viagem, coleção de alguns bibelôs em especial, por exemplo, tem gente que gosta de colecionar pinguins de geladeira, tem gente que gosta de colecionar elefantes, tudo objeto decorativo. Tem gente que gosta de colecionar copos de cristal, xícaras, enfim. O maximalista, ele normalmente gosta muito de coleções, então ele não tem só uma, ele tem várias. O que mais que ele gosta? Ele gosta de colocar muitos quadros na parede, ele gosta de muitas almofadas, ele não tem muita preocupação em formar uma paleta mínima de cores. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Uma paleta mínima de cores é aquela que você estipula para não ficar uma decoração muito exagerada ou para não correr risco de não combinar uma coisa com outra. O maximalista não tem essa preocupação. Ele junta as coisas e normalmente ele até tem um feeling, um senso que o guia para uma combinação harmoniosa. Então, muitas vezes ele consegue combinar estampas, e olha que isso não é fácil, de forma a ficar muito interessante. É claro que nem todo mundo gosta, mas a gente há de convir que alguns ambientes maximalistas são muito elegantes, sim. Inclusive, existem alguns decoradores famosos, conhecidos aqui no Brasil, que são dessa linha maximalista e fazem ambientes extremamente elegantes. Agora, cá para nós, a gente sabe que muitas vezes são objetos caríssimos, são objetos vindos de outras culturas, do Extremo Oriente, de Marrocos, aquelas viagens interessantes que as pessoas fazem e, infelizmente, a gente não está podendo nem viajar ultimamente. São pessoas que têm, sim, uma verba extra e que conseguem fazer viagens e trazer objetos maravilhosos e muito peculiares. Porque, gente, quando a gente viaja, o interessante é trazer, sim, alguns objetos de lembrança, mas que tenham a ver com a cultura que a gente visitou. Então, eu ir para um determinado local, um determinado país, uma determinada cultura e trazer um objeto que eu já tenho aqui na minha cultura, aqui no meu país, não vai fazer muita diferença. É interessante trazer, sim, objetos que representem aquela cultura específica, o local que você visitou. E muitas vezes o maximalista é uma pessoa que viaja bastante, portanto, compra objetos que remetem a esses lugares especiais que ele conheceu e coloca na sua decoração. Então, ele tem quadros, ele tem objetos, ele tem almofadas, tapetes. O maximalista vai juntando as coisas do mundo. Chique, não? Mas é essa que é a questão. E essa organização, ela tem um método. O método geralmente guia o maximalista. Quais são os lugares em que ele vai posicionar esses objetos? Quais são as almofadas, onde elas vão ficar? Se no sofá da sala, se no sofá da varanda. E muitas vezes essas coleções acabam remetendo a lembranças afetivas também. Não é só coisas de viagens que ele comprou em viagens, mas também objetos garimpados nas feiras de artesanato, antiguidades, tipo Feira da Benedito Calixto, aqui em São Paulo, tá, gente? Tô falando daqui de São Paulo.
lá no Bexiga, a Feira do MASP, eu nem sei se estão acontecendo essas feiras, eu acho que no momento não. Então existem algumas feiras de arte e artesanato em que as pessoas podem comprar esses objetos, e antiguidades também. Pode comprar em antiquários, claro, mas é tão gostoso visitar uma feira de antiguidades e ir buscando com o seu olhar as coisas interessantes, né? A decoração maximalista não se faz assim de uma hora para outra. Eu vou fazer uma decoração maximalista, eu vou sair hoje e comprar tudo. Não, não é assim que funciona. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Eu dou uma saidinha, faço uma viagem, eu ganho algum presente de algum amigo. Então, eu vou juntando essas coleções, esses objetos aos poucos. Tem também o lado afetivo. Muitas vezes a gente guarda com carinho e afeto objetos que pertenceram à nossa avó, nossa mãe, tia, madrinha, enfim, alguém que está na nossa família há muito tempo e foi passando de geração em geração. Então são os chamados elementos, objetos afetivos. Pode ser um conjunto de xícaras, um bule, uma chaleira, pode ser uma máquina de costura antiga, uma máquina de escrever, que hoje em dia é relíquia. Então você pode guardar elementos, objetos que trazem lembranças de pessoas queridas da sua família, de amigos, enfim. Ou simplesmente que você comprou numa feira, você não sabe justamente qual a origem. Existem pessoas que não querem o afeto, mas querem o valor histórico do objeto. E é isso que faz o maximalista. Ele normalmente vai garimpando objetos nas lojas, nas feiras e vai juntando e compondo a sua decoração, sempre de uma maneira muito harmoniosa. Agora é interessante lembrar o seguinte: todo maximalista tem veia de decorador? Não necessariamente. Ele às vezes recorre a um decorador. Ele gosta de tudo que ele tem, mas às vezes ele não consegue fazer uma composição harmoniosa. Eu vou até contar uma história para vocês que é bastante interessante. Foi de uma consultoria que eu fiz numa casa lá no Embu das Artes. A casa era uma casa tipo chalé, sabe? Telhado de duas águas, um quintal enorme, lindo, lindo, quintal lindo, a casa linda, bem aconchegante, uma sala grande, uma cozinha típica de fazenda. A casa era uma gracinha, viu, gente? E aí essa pessoa me convidou, me contratou para fazer uma harmonização na sua casa. Ela achava que não estava bom o que ela tinha. Quando eu cheguei lá, tinha tanta coisa boa, tantos objetos bons, passado que ela ganhava muitas coisas. Então ela tinha na mesa da sala uma cadeira de cada tipo. E ela fala, eu ganhei de fulano, mas acho que não tá boa a composição. Na verdade, gente, ela tinha coisas maravilhosas. Eu não vi um objeto que fosse descartável, mas elas não estavam muito bem colocadas no ambiente. E aí o que a gente fez? Eu acabei arregaçando as mangas e eu mesma ajudei a arrastar móveis. Eu fui só para dar uma consultoria. Normalmente a consultoria a gente dá opinião, a gente faz um relatório, dá uma opinião e tudo, mas ali, gente, eu não aguentei. Nós arrastamos móveis, reposicionamos quadros. A única coisa que eu acabei colocando para essa pessoa fazer posteriormente foram duas coisas. Mudar um pouco algumas pinturas, algumas cores, né? Alterar a pintura de algumas paredes para dar destaque, porque a sala dela era toda branca, então eu sugeri uma ou outra cor. E a reforma do banheiro, que o banheiro estava precisando, né? 2 banheiros, aliás. Então eu falei, olha, no futuro reforma os banheiros, porque eu acho que eles estão precisando, por vários motivos que eu elenquei para ela naquele momento. Mas fora isso, gente, nós abrimos baú, retiramos almofadas, futons que estavam guardados, colocamos em nova disposição. Olha, ficou tão bonitinho, ficou tão charmoso. A casa ficou com outra cara. E tudo com objetos que a pessoa já tinha. Até tô lembrando que tinha um aparador em madeira bem rústica. Era uma madeira bem, bem rústica mesmo. E estava no quartinho de despejo, no quartinho da bagunça, modo de dizer. Quando eu vi aquele aparador, eu falei, não, a gente vai levar esse aparador para a sala. É uma pena que eu não tenho foto desse ambiente. Na época não tinha celular com câmera fotográfica. Então, gente, mas ficou uma graça. Ficou outra coisa. Esse aparador na sala com os objetos remodelados ficou impressionantemente lindo. Então, gente, eu estou usando dessa história para vocês para mostrar o seguinte. Às vezes a pessoa tem coisas maravilhosas em casa, tem objetos de valor, nem sabe disso, porque às vezes pensa que aquela mesa de madeira rústica era uma tralha velha e escondeu. Então a gente tem que lembrar que alguns objetos nos trazem essa afetividade e a gente pode
atualizar, pode restaurar e, por que não, utilizar como um objeto de decoração ou um objeto utilitário. Muito bem, gente. Então, o maximalista é uma pessoa que sabe que as coisas têm esse valor, valor artístico, valor afetivo, valor de beleza, e tem essa capacidade de fazer a composição. E quando não consegue fazer a composição, contrata um arquiteto, decorador. Para isso, às vezes nem precisa ser arquiteto, tá, gente? Um decorador basta, um designer de interiores, porque ele não vai mexer com estruturas, ele vai mexer com a decoração. E é interessante você pesquisar pessoas que até tenham já alguns trabalhos nessa área, de trabalhar com objetos antigos, quadros, fotos, que já saiba lidar com o maximalismo. Existem arquitetos, decoradores que são mais minimalistas, que vão pelo estilo do menos é mais, e a gente vai fazer um vídeo sobre esse menos é mais, que é uma frase que é de um grande arquiteto modernista. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tenham vergonha nem medo de serem maximalistas. Apenas tentem perceber qual é o limite entre o que é maximalismo e o que é acumulação. Porque às vezes é tênue esse limite, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, um exemplo bem ilustrativo. Ímãs de geladeira. Então, tem gente que adora encher a geladeira de ímãs. Eu vou confessar a vocês que até pouco tempo eu não tinha ímãs de geladeira. Eu tenho alguns, mas eu tenho focados na arquitetura e nas viagens que eu faço, ou lembrancinhas que eu ganho. Mas mesmo assim, é mais focado em viagens e arquitetura. Mas tem gente que coloca qualquer coisa na geladeira. Bastou grudar com o ímã, pronto, já está lá pendurado. Então não tem critério. Por isso, cada vez que você agrupar coisas que podem ser apenas ímãs de geladeira, crie um critério, senão vira bagunça. Então, o critério é aquilo que te conduz para evitar que as coisas agrupadas virem bagunça e virem acumulação. Então, o critério é o que vai definir se você é um acumulador ou um maximalista. Não se esqueça disso. E você se considera um maximalista ou um minimalista? Calma que eu não expliquei o que é minimalismo, mas você já imagina que é o contrário, né? E você, como é que você se classifica? Deixa aí nos comentários como é que você se porta diante dessa questão. Será que você é uma pessoa acumuladora? Para e pensa. Se for, dá tempo de você rever algumas questões aí, fazer um bota fora. Peça ajuda, né? Existem pessoas que estão aí para nos ajudar e você pode contratar um organizer, né? Um personal organizer, uma pessoa que é um profissional de organização para te ajudar a se desfazer de coisas que não têm mais utilidade. Então, você tem que parar e pensar em que categoria você está se sentindo identificado, com o maximalismo ou com a acumulação. Então, pare e pensa, faz uma reflexão e peça ajuda, claro. Então, não deixa passar, não. E você vai ser bem mais feliz se você estiver se desfazendo de coisas que não usam. Eu mesma tenho que de vez em quando me policiar e fazer uma reflexão, falar hoje é dia de fazer um bota fora. Então isso é importante a gente marcar na nossa vida, que de vez em quando a gente tem que botar as coisas para andar, sabe? Desapegar de roupas, sapatos, objetos. A gente vai juntando e depois um dia, poxa, não uso, então alguém pode fazer uso. Posso dar para alguém? Posso. Então, você esvazia gavetas, esvazia armários, esvazia modo de dizer, né? Mas você vai sentir a vida mais leve. E por outro lado, se você adora fazer comprinhas de viagem, vá juntando com critério. Se você sentir que não consegue ter um critério, peça ajuda para um decorador. E vai saber direitinho como fazer a composição harmoniosa dos objetos na sua casa, tá bom? E se você não gosta de nada disso, nem é acumulador e nem quer ficar juntando objetos, aí já é assunto para um próximo vídeo, porque nós vamos tratar em breve do minimalismo, tá bom? Então, gente, dê o seu like, compartilhe e divulgue entre os amigos, tá bom? Deixa os comentários aí. E outra coisa, deixa aí comentários e sugestões para próximos temas, tá? Já tô pensando aqui num próximo tema que seria o minimalismo, mas nós temos vários outros temas para tratar, seja de decoração, reformas, arquitetura e obra. Grande beijo e até a próxima!